7h22. Ô Delma, quando a gente fala em sonho, parece que a gente tá falando em alguma coisa muito subjetiva, né? Sonhar. E aí? Todo mundo sonha, né? Mas na verdade eu acredito que todo mundo sonha meio que com dúvida se vai conseguir, né, Rodrigo? Porque parece uma coisa tão distante. Eu acho que é esse o sentimento que todo mundo tem, apesar da gente batalhar todo dia para realizar os nossos, né? Pois é, e a gente vai falar a respeito de sonhos agora, conversando com o empresário Ricardo Castanheira, que é o criador da empresa Gestores de Sonhos, e essa empresa trabalha com o desenvolvimento dos funcionários por meio da realização justamente dos sonhos. Ficou curioso? A gente também tá. Bom dia, Ricardo. Bem-vindo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Ricardo, vamos começar explicando que história é essa de ser gestor de sonhos? Como é que funciona a empresa e qual é o trabalho desenvolvido efetivamente? Bom, a nossa empresa, é preciso esclarecer primeiro que nós não somos uma consultoria, né? Porque uma consultoria normalmente faz intervenção dos clientes. Então nós nos posicionamos como uma incubadora comportamental. Porque o nosso trabalho é favorecer o comportamento dos empregados no sentido de se engajarem com suas empresas. E a nossa perspectiva é apoiar as pessoas dentro das empresas a realizarem sonhos. Dessa forma, as pessoas se sentem mais motivadas, mais enérgicas, o tônus vital das pessoas melhora, enfim, elas se sentem muito mais felizes e elas entendem que a empresa está dando essa oportunidade para elas, e dessa forma acontece um fenômeno da reciprocidade, que é um ativador mental poderoso. E pela reciprocidade as pessoas se sentem muito mais instigadas a se engajar com a empresa. Ricardo, Essa que é a receita, né? Pelo que vocês percebem, assim, qual que é o fator que mais, digamos assim, emperra um funcionário de crescer? No nosso ponto de vista, as pessoas estão cada vez mais em busca de um propósito para suas vidas e para suas carreiras. E normalmente as pessoas, elas não se alinham com os valores da empresa. Uma empresa, evidentemente, que ela tem que dar lucro, né? Uma condição essencial. E as empresas normalmente pensam muito no curto prazo. E o foco do trabalho é voltado somente para resultados, né? E existe essa ideia de que pessoas são recursos, daí o termo recursos humanos. Nós entendemos e temos convicção de que as pessoas são muito mais do que recursos. E elas querem mais do que trabalhar, elas querem se socializar, elas querem se completar no trabalho, elas querem encontrar um propósito, enfim. E nós acreditamos que trabalhar pelo salário não é o suficiente para a pessoa se sentir feliz. Ela precisa de ser reconhecida, precisa de ser valorizada, ela precisa de fazer parte da empresa. O trabalho é um ambiente onde ela precisa se realizar. E nós acreditamos que realizando sonhos, as pessoas, elas são valorizadas naquilo que elas têm de mais importante, né? Que é o que diz respeito a elas próprias. É uma questão de humanização mesmo do ambiente de trabalho, né? E Ricardo, existe aí, sei lá, algum sonho mais geral que vocês já perceberam que de maneira geral também as pessoas têm e que pode ser algo plenamente realizável dentro do ambiente de trabalho? Nós já tivemos casos incríveis, assim. Normalmente as pessoas perguntam, eu tenho que realizar um sonho da empresa? Não, você pode realizar um sonho pessoal. Essa que é a ideia. Algumas pessoas, elas têm na empresa o próprio sonho, então elas querem crescer dentro da empresa, apoiar a empresa, melhorar o clima. Mas nós já experimentamos situações as mais diversas. Nós já apoiamos pessoas a escrever livros. Teve um caso de uma pessoa cujo sonho era cuidar dela mesma. Ela passou boa parte da vida com muito foco nos outros e com pouco foco nela. E nós temos na nossa equipe uma especialista em finanças pessoais. Quando ela fez o trabalho com essa pessoa descobriu que ela gastava 70% do salário com os outros. Isso inclui mãe, pai, tio, primo. E ela ficou assustada quando ela descobriu isso. E ela percebeu que ela realmente não estava cuidando dela. Eu acho que no fundo as pessoas querem atenção, elas querem ser ouvidas. O que as empresas, elas têm até evoluído muito nesse sentido, mas ainda há pouco espaço para você ser você mesma no ambiente de trabalho. Então, essa é que é a grande questão. As pessoas querem ser elas mesmas. Elas querem ser valorizadas pelo que elas são, não pelo papel que a empresa espera que elas cumpram para que elas consigam resultados. Acho que esse é que é o segredo do nosso trabalho. Ricardo, eu acho que esse caso dessa moça que você citou aí mostra como às vezes a gente fica
tão no automático que a gente não percebe. Exatamente. Algo que está na nossa cara, tem que vir alguém de fora para mostrar aquilo pra gente e conseguir nos organizar. Então, a empresa, vocês fazem um trabalho tipo de coach, seria isso? Com vários especialistas diferentes? Na verdade, o coaching é uma das diversas metodologias que a gente utiliza. Como a gente trabalha sonhos também individualmente, também em grupo, então nós temos uma solução que ela mescla encontros individuais e encontros em grupo. Nos encontros em grupo, por exemplo, a gente usa gamification, a gente usa storytelling, outras design thinking. Então a gente utiliza outras metodologias, são bem modernas, que são muito utilizadas por jovens empresas como startups. Talvez seja por isso que o nosso foco tem sido encontrar empresários ou empresas que pensam diferente, que pensam, digamos, para usar um termo bem conhecido, fora da caixa, né? Porque essas pessoas, elas têm uma predisposição maior de aceitar o novo, né? Mas a inovação, ela faz parte do nosso DNA, senão Minas Gerais não teria tanto destaque no meio das startups. E nós acreditamos que o coaching é uma metodologia utilizada no encontro, nos Dream Meetings, que a gente chama o encontro de sonho, porque o trabalho é fazer com que a pessoa ela se conheça no primeiro momento, ela tenha autoconhecimento, e a partir do autoconhecimento ela se apropria do que é essencial para ela. E a partir daí ela consegue identificar um sonho. E realizando esse sonho, ela se sente muito melhor. E para fazer um comentário sobre o que você disse antes, Delma, as pessoas têm realmente uma ideia de que sonhos são ilusões. Mas não é o caso, né? Sonhos, elas podem estar em qualquer campo da vida. Campo físico, campo emocional, campo comportamental, na parte de crescimento pessoal. A pessoa ela pode ter um sonho de voltar a estudar, de fazer uma pós-graduação. Enfim, são os mais diversos campos onde o sonho pode estar inserido. E as pessoas acham que sonhos são ilusões. Nós acreditamos que não são ilusões. Existem estatísticas claras que mostram que pessoas são muito mais felizes quando elas realizam sonhos, né? A gente tem uma pesquisa que aponta que 73% dos trabalhadores brasileiros estão desengajados com as empresas em que trabalham, Ricardo. De maneira geral, o empresariado mineiro, que é o nosso quintal aqui, a nossa realidade mais próxima, ele já se atentou para esse dado e para a necessidade de humanizar um pouco mais as relações, até nessa questão da realização dos sonhos, que é o foco da sua empresa? Bom, o empresário mineiro, ele sem dúvida nenhuma é inovador, né? A gente percebe isso especialmente nos jovens empresários. Mas existe uma parcela deles que ainda trabalha muito numa perspectiva de conservadorismo. E esse conservadorismo não significa que eles não são focados nas pessoas, mas eles dão mais foco no resultado a curto prazo. E aí as pessoas vêm em segundo plano, como se elas fossem recursos. E acho que a gente precisa acabar com essa crença de que pessoas são recursos, elas são muito mais do que isso. Então existem cada vez mais empresários, até empresários dos segmentos mais conservadores, que estão entendendo que a felicidade no trabalho, o bem-estar, a valorização das pessoas, ela dá lucro. Existe inclusive um livro do Márcio Fernandes, que foi um dos CEOs mais admirados do Brasil, que exatamente com esse título, Felicidade dá lucro. Ele realizou um trabalho extraordinário à frente da Electro, que é uma empresa do setor de energia. Nesse trabalho ficou evidenciado que os lucros surgiram em função das pessoas se sentirem felizes, valorizadas e muito mais dispostas a produzir e entregar mais do que é o esperado delas. Funcionário infeliz, rendimento pífio. Exatamente. Ricardo, então tem algum site que as pessoas possam conhecer um pouco mais da empresa? Só pra gente finalizar aqui a entrevista, passa o seu recado aí. Tem sim, é o www.gestoresdesonhos.com.br. Então é um site institucional, lá você tem acesso também a um presentation da nossa empresa e todas as soluções que nós oferecemos. Ricardo Castanheira, criador da empresa Gestores de Sonhos, que trabalha então com o desenvolvimento dos funcionários por meio dessa realização de sonhos, um dos nossos entrevistados hoje aqui no Super N Primeiras Notícias. Gostaria de agradecer a sua entrevista, foi um prazer receber. O prazer foi meu, um abraço para vocês. Obrigado. Um abraço, Ricardo. 7h31 em Belo Horizonte.